Porque a gente tem o costume de pensar que todo mundo que entrou no vale por causa de pecado, por causa de falha, por causa de maldição, e por isso a mão de Deus está pesando, e por isso Deus está punindo, e por isso Deus vai matar, e por isso a enfermidade chegou, e por isso o câncer veio, e por isso a diabetes apareceu, e por isso o infarto aconteceu, e por isso o filho saiu da igreja, e por isso a empresa quebrou, e por isso o namorado deixou, e por isso o marido ia embora. Você está enganado. Ezequiel capítulo 37, versículo de número 1. Você que achou, diga amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e que estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós e os cobrirei de pele. Porei em vós o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé e formavam um exército, um número numeroso de homens. E você diz amém. Queridos, capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, Deus ele vai falar com o profeta acerca de um povo. Vou repetir isso aqui. Capítulo de número 36 do livro do profeta Ezequiel, Deus ele vai falar com o profeta acerca de um povo. Capítulo de número 37, diferente do 36, agora Deus não fala, mas agora Deus vai trazer uma visão para Ezequiel acerca de um povo. O que eram as visões, Hélio? As visões eram a maneira que Deus havia encontrado para revelar o futuro do seu povo aos seus profetas. Então, através dessa visão, há no coração de Deus o interesse de revelar qual era o estado físico, emocional, comercial, político e espiritual do povo de Israel para o profeta Ezequiel. Para tanto, a Bíblia vai dizer que Deus ele é em espírito, Deus ele vai colocar o profeta dentro de um vale. E o que é um vale? O vale nada mais é do que uma depressão alongada, profunda, sobre a superfície da terra. O que é um vale? O vale é uma planície entre dois montes ou entre duas colinas. O que é um vale? O vale é uma cavatura entre duas montanhas. Então a gente percebe que Deus ele vai colocar Ezequiel entre duas montanhas e vai pô-lo ali embaixo. Só que quando a gente observa a fundo esse texto, a gente vai perceber que esse vale ele não é simplesmente um monte de montes que estão cercando o homem. Parece que esse vale teve uma batalha dentro dele. E a batalha foi tão dura, mas tão dura,
que o exército que perde a guerra, dele não sobra sequer um homem para que pudesse sepultar os corpos daqueles que morreram. Então já não é apenas um vale, e já não é apenas simplesmente uma montanha. Parece que esse lugar se torna um campo de batalha. Só que quando a gente percebe que tem mortos dentro dele, já não é apenas um vale, um campo de batalha. Esse lugar agora também se torna um cemitério. E os ossos que estão dentro desse vale, eles representam parte da tribo de Judá e uma parte menor da tribo de Benjamim. Mas mesmo que no estado de ossos secos, eles têm dono, o seu dono tem interesse neles, o seu dono tem desejo de restaurá-los, e o seu dono chama-se Deus. Há um interesse no coração de Deus. Eu estou sendo bem minucioso, vocês estão vindo da escola dominical, então eu quero continuar tentando trazer um cunho de ensino dentro dessa mensagem. Há no interesse de Deus o propósito de restaurar aqueles ossos. Então Deus ele vai precisar se utilizar de uma matéria biológica. E quem Deus vai usar? O profeta Ezequiel. Porque para a maioria dos planos que Deus executou, Deus ele sempre precisou usar uma matéria, alguém. Quando não alguém, Deus usava a força do vento, Deus usava a natureza. Inclusive, quando Deus queria colocar um profeta, um missionário, de volta no destino que ele saiu, Deus usou também uma baleia. Então, Deus ele vai usar aqui o profeta Ezequiel. Ezequiel ele vai ser colocado por Deus dentro de um vale. Porém, quando a gente vai olhar para essa história de ver Deus colocando Ezequiel dentro do vale, quando você pega a sua Bíblia, você vai perceber que o texto vai dizer que a mão do Senhor foi quem colocou Ezequiel no meio do vale. Só que soa de forma esquisita, Hélio, muita. Por quê? Porque a gente tem o costume de ver a mão de Deus livrando, guardando, protegendo, zelando, prevendo, curando, libertando. Só que a gente não aceita ver a mão de Deus colocando alguém dentro do vale. Só que eu vim lá do Rio de Janeiro para poder dizer para você que a mão de Deus que livra, que guarda, que protege, que cura, que liberta, que prevê, vez em quando também te coloca dentro de um vale. Por que, Hélio? Porque Deus pode me livrar de tudo, mas nem sempre Deus vai me livrar de tudo. Então essa mesma mão está colocando alguém dentro de um vale. Hélio, o que Deus quer com Ezequiel no vale? Há um desafio para a fé do profeta por meio desse vale. Porém, quando a mão de Deus leva Ezequiel para dentro do vale, eu estou no versículo número 1, você não vai ver Deus ele olhando para Ezequiel e dizendo assim: Ezequiel, posso te levar para o vale? Aceita ser conduzido ao vale? Quer caminhar no vale? Posso te conduzir? Deus não diz por quê, Deus não explica a razão e Deus não pergunta se pode. O texto é bem taxativo em dizer: e ele me levou. Por que Deus leva sem perguntar se Ezequiel quer? Pergunta por quê? Porque a partir do momento em que Ezequiel aceitou ser profeta, Ezequiel perdeu todos os direitos que ele tinha. E o único direito que Ezequiel tem agora é de não mais ter direito. E ele não pode sequer abusar do direito que ele não tem. Toda a sua vida, a partir de então, é regida, dirigida e guiada pela mão de Deus. Hélio, isso é bom ou é ruim? Nem bom e nem ruim. Isso é maravilhoso. Porque se eu tenho a minha vida dirigida, guiada e conduzida pela mão de Deus, significa dizer que qualquer desafio que surge em meu caminho não são desafios meus, mas são desafios de Deus. Há um desafio para a fé do profeta por meio desse vale. Agora, para a gente entender quem está entrando dentro do vale, eu preciso falar para vocês em rápidas palavras quem era Ezequiel. Hélio, quem era Ezequiel? Uma biografia muito breve: filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus.
Um homem que até os seus 30 anos havia estudado para ser sacerdote. Mas quando completa 30 anos, Deus vai mudar o ofício dele de sacerdote para profeta. Quem era Ezequiel? O homem das visões. Ele viu a glória chegar, viu a glória partir, viu a glória retornar. Quem era Ezequiel? Um homem que tinha intimidade com Deus, diferente dos demais, outro nível de crente. Porque a Bíblia diz que quando todos estavam exilados e cativos, apenas Ezequiel viu os céus se abrirem e ele teve visões de Deus. Quem era Ezequiel? Um homem obediente, porque dormiu 40 dias do seu lado direito, olhando para a banda do sul, por obediência a Deus. Quem era Ezequiel? Um homem de resistência, resiliência e propósito definido, porque a Bíblia diz que ele vai perder a sua esposa durante o cativeiro babilônico, e nem por isso ele vai abandonar o seu ofício profético, mas ele permanece em Deus, firme, confiando no Senhor. Quem era Ezequiel? Um homem que tinha a vida no altar, tinha uma experiência tão profunda, mas tão profunda, que Deus chamou ele para entrar no meio das águas, não para falar sobre águas, mas para falar sobre intimidade. Ele anda, água nos tornozelos, ele anda, água nos joelhos, ele anda, água nos ombros, na cintura, ele anda, água nos ombros, ele anda, água que ele já não podia mais caminhar, mas agora ele tem que ir a nado. A pergunta que não quer calar é essa: ele era um homem de Deus, sim ou não? Tinha vida com Deus, sim ou não? Amava a Deus, sim ou não? Tá bom, mas tá pouca gente falando pelo número de gente que tem. Ele era homem de Deus, sim ou não? Sim. Tinha vida no altar, sim ou não? Sim. E por que está no vale? Com vida com Deus, mas no vale. Amando a Deus, mas no vale. Fiel a Deus, mas no vale. Com a vida no altar, mas no vale. Só faz o que Deus manda, mas está no vale. Está na igreja, mas está no vale. Dizimando e ofertando, mas está no vale. Servindo no altar, mas está no vale. Na consagração, mas está no vale. Está aqui hoje, mas está no vale. Só que vem para poder quebrar uma concepção que a gente tem acerca de vale. Porque a gente tem o costume de pensar que todo mundo que entrou no vale por causa de pecado, por causa de falha, por causa de maldição, e por isso a mão de Deus está pesando, e por isso Deus está punindo, e por isso Deus vai matar, e por isso a enfermidade chegou, e por isso o câncer veio, e por isso a diabetes apareceu, e por isso o infarto aconteceu, e por isso o filho saiu da igreja, e por isso a empresa quebrou, e por isso o namorado deixou, e por isso o marido ia embora. Você está enganado. Para de denegrir a imagem de pessoas baseado nos vales que elas estão. Porque nem sempre quem entrou no vale porque Deus quer matar. Nem sempre quem entrou no vale porque Deus quer punir. Nem sempre quem entrou no vale porque Deus quer castigar. Tem gente aqui nessa igreja que é mais crente do que eu e do que você 10 vezes, e está passando um vale que talvez eu e você não teríamos capacidade e resistência para passar. Por que estão no vale? Simples, porque Deus quer trazer para elas uma experiência que ainda não tiveram com Deus. Deus quer se revelar de uma forma que elas não conhecem, e Deus quer trazer uma promoção para a vida delas por meio desse vale. Alguém tem uma mão levantada para liberar uma palavra sobre a tua vida? Eu vim profetizar sobre a tua vida que esse vale não será lugar de morte, será lugar de promoção. Esse vale não será lugar de vergonha, será lugar de honra. Esse vale não será lugar de tragédia, será local de restauração. E aquilo que os amigos de Jó estão chamando de castigo vai se revelar em dupla honra. Quando esse vale acabar, você dirá: antes eu te conhecia, já ouvi falar, mas agora os meus olhos podem te ver. E o que Deus está preparando para a minha vida, Hélio? Aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, e que ainda não penetrou no coração do homem. Eu vou dizer algo aqui: esse vale é o último teste entre você e Deus, para que você alcance o lugar desejado, após mostrar resistência para Ele. Ele está dentro de um vale.
O vale é um local terrível. Um vale é um local que nos assombra, que nos amedronta. Eu acabei de passar por um vale muito grande. Dezembro, minha mãe descobriu um câncer. E nós levamos ela ao médico. Fizemos tudo o que poderíamos fazer. Ela foi ao médico achando que estava com um problema na vesícula. Chegando lá, descobriu um tumor no intestino. Fizemos a biópsia, descobrimos que era maligno. Veio janeiro, conseguimos acelerar as coisas. Fevereiro, março ela operou. A operação foi um sucesso. Todo mundo na expectativa da vida. Ela está ótima. Vamos almoçar, vamos sair. Consegue ir à igreja, um pouco debilitada. Começa a quimioterapia, fica mais agressivo. Mas até aí tudo bem. É normal. Começa a passar muito mal. Há 15 dias atrás, 7 dias indo e voltando de madrugada, eu e minha irmã ao hospital, direto. Quinta-feira retrasada, foi internada, conseguiu uma sala especial no domingo. Na segunda foi para o CTI, pela manhã. E na segunda noite, dia 26, veio a falecer. Isso é vale. O que o vale ele tem poder de fazer por nós? O vale ele tem o poder, muitas das vezes, de roubar de nós a nossa proatividade. Roubar de nós o nosso poder de ação. Se você já está dentro de um vale e a cena ainda te assusta, piora duplamente. Imagina você dentro de um vale e você vê parte do crânio dentro do vale, caixa torácica dentro do vale, fêmur, tíbia, rótula do joelho, rádio, omoplata, coluna, vértebra, dedos, mãos espalhados dentro do vale. É para qualquer um paralisar. O vale ele tem o poder de nos paralisar e roubar de nós o poder de ação. Eu falei, vou parar, vou tirar um pouquinho de férias, vou descansar a cabeça. Segunda-feira, terça-feira, o funeral, fiz a cerimônia. Minha mãe foi mãe e pai. Um pecado, eu vou confessar, dormi com minha mãe até os meus 20 anos de idade. Casei, não dormi mais. Então você imagina o elo de ligação que a gente tinha. Hoje minha irmã me mandou uma carta, onde na escola, quando eu tinha 16 anos, perguntaram quem era tudo para você, mãe. Então você imagina como eu fiquei durante esses dias. Chegou quinta-feira, tinha culto. Eu falei, vou ou não vou? Aí eu lembrei dela dizendo, se tem um lugar que traz oxigênio para a gente, é o altar. Ela era líder do círculo de oração. Eu falei, eu não posso parar, porque vale não é lugar para parar. Ezequiel está no vale, mas a Bíblia diz que ele não está parado. A Bíblia diz que Ezequiel está no vale, mas ele estava andando no meio do vale. É a primeira vez que eu te incomodo, talvez a última, mas eu queria que você segurasse na mão de alguém, por favor, e você dissesse para ele assim, esse vale não vai roubar o teu poder de ação. Diga isso para ele, diga, esse vale é para você continuar caminhando. É vale, mas tu vai andar. É vale, mas você vai pregar. É vale, mas você vai ganhar almas para Jesus. É vale, mas seu marido vai se converter. É vale, mas ele vai vir para a igreja. É vale, mas seus filhos vão aceitar Jesus. É vale, mas você será promovido no teu trabalho. É vale, mas contratos serão assinados. É vale, mas você vai conquistar o que você precisa. É vale, mas Deus vai te dar experiências com Ele. É vale, mas você terá intimidade por meio desse vale. É vale, mas você está proibido de parar. A mão de Deus vai te fazer andar. Será que tem alguém para dar um glória a Deus por isso essa manhã? Até porque tudo que o inimigo quer é que você pare. Até porque aqui não, mas talvez lá no Rio de Janeiro, o que mais tem é gente querendo ouvir da boca de alguém uma notícia de derrota ao teu respeito por conta do vale que você está enfrentando. E alguém vai lá de forma muito discreta e pergunta, e Maria? E Patrícia? E Antônia? E Joselma? E Verônica? E Paula? Como é que tá? Tá no vale, não tá? Aí você sabe como é que aquelas pessoas são, né? Elas são bem cuidadosas para poder fazer uma fofoca. Ela fala, fulana, tá no vale, não tá? Mas a ideia não é saber do vale, a ideia é simplesmente espalhar para alguém que ela está no vale. Então ela não vai direto para a pessoa, ela pergunta para alguém que conhece ela.
Porque se quisesse ajudar, não iria perguntar para outros, iria falar com a pessoa, poder dizer que está orando pela vida dela. Aí pergunta para terceiros para poder ouvir uma notícia ruim. E alguém vai lá e pergunta, e ela, já parou por causa desse vale? O marido saiu de casa, e ela, já parou? A enfermidade chegou, e ela, já desistiu? A crise está dentro da casa dela, e ela, já deixou tudo? Aí alguém olha para a cara dela e fala assim, rapaz, posso dizer uma coisa? No vale ela está, mas nunca vi andar tanto. No vale andar, mas nunca vi dar tanto glória a Deus. No vale ela está, mas nunca vi dar tanto aleluia. No vale ela está, mas nunca vi ouvir tanto louvor, ler tanta palavra, vir tanto a igreja, está com tanta fé. Posso profetizar algo sobre a tua vida? Ninguém vai ouvir notícia de derrota ao teu respeito por causa do vale que você está. É vale, mas quando forem falar de você, vão ter que saber, a mão de Deus está sobre a vida dele. Você não vai parar. Eu sei que tem horas que a gente define quando nós vamos parar dentro do vale. E a gente olha para Deus e a gente diz assim, pastor Eduardo, eu estou no vale. E eu acho que até semana que vem eu consigo caminhar. E se Deus não fizer nada por mim até semana que vem, já estou avisando, Senhor, se for dia de eu cantar, não canto. Se tiver que servir, não sirvo. Se tiver que estar na igreja, não vem. Aí chegou exatamente o dia que você disse que Deus precisava agir por você. E Deus agiu, sim ou não? Deus agiu, sim ou não? Pergunta por quê? Porque não é você que manda nele, é ele que manda em você. Aí você falou, então por causa disso, hoje não vou para o culto. Hoje não vou adorar. Hoje não vou servir. Hoje não vou glorificar. Só que você até disse que você não viria. Só que ele foi dando a hora do culto, você falou, vou tomar um banho. Aí daqui a pouco você olhou, você falou, vou assistir online, mas vou botar minha roupa. Aí você falou, tá dando a hora do culto, vou passar pelo menos um perfume, vou dar o meu melhor para Jesus na minha casa. Mas daqui a pouco você falou, não, para o culto eu vou quebrar o que eu falei, mas também não dou um glória. Aí você veio para o culto. Aí chegou aqui, o irmão começou a cantar, você já deu um glória. Glória eu dou, mas também não choro. Aí a palavra foi infiltrando, você já estava chorando. Aí daqui a pouco você falou, ok, língua estranha não falo, mas o fogo desceu, você estava orando em línguas estranhas. Pastor, por que eu não consegui ficar parado quando eu disse que eu iria parar? Ezequiel diz, a mão do Senhor me fez andar. E tem outra coisa que eu preciso te dizer, todo problema entre um crente e Deus acaba dentro da igreja. Alguém aqui além de mim já brigou com Deus? Não só eu que sou rebelde. Já falei, Deus, não aceito. Se eu fizer isso aí, não sei nem se o senhor é Deus mesmo, hein? Porque o senhor já era para ter feito. Alguém já fez isso aqui? Pensei que só eu que estava em pecado. Eu já ia entregar o microfone. Obrigado por me ajudar. E aí você foi lá, você fez isso, você falou, não vou para o culto, mas daqui a pouco você estava na igreja. Mas todo problema entre um crente e Deus acaba no templo. Asaf disse, eu vou me desviar, vou largar tudo, não quero mais servir, não quero mais estar na igreja, porque eu estou triste, porque aqueles que praticam a maldade, os ímpios, prosperam e eu não tenho nada, vou desviar. A Bíblia diz, até que ele entrou no templo. E quando ele entrou no templo, ele saiu do templo dando glória a Deus, aleluia, rindo, se alegrando. Eu vou dizer algo para você, você está proibido de parar. E quando você pensar em parar, a mão de Deus vai te pegar, vai te arrastar, mas não vai deixar você retroceder. Você não serve mais para o mundo, você não serve mais voltar para o pagode, para o sertanejo, para o arrocha, para o arrastapé. Lá não tem mais nada que te pertence, nem que te oferece. O melhor de Deus para a sua vida está na presença do Senhor Jesus. Tem alguém que pode dar um glória a Deus por isso? Ezequiel está dentro do vale, estou enxugando por causa do tempo, e ele está dentro do vale. E quando ele estava dentro do vale, está caindo até dinheiro aqui, ó. E quando ele estava dentro do vale, a Bíblia vai dizer que ele vai considerar a primeira coisa. O quê? Os ossos estavam sequíssimos. Pastor, por que aqueles ossos estavam sequíssimos? Vou te explicar. Aqueles ossos, eles não foram sepultados, ou seja, não tinha cobertura sobre eles. Se eles tivessem sido sepultados, eles estariam em um processo de preservação maior dos filtros solares, dos filtros UV, dos raios solares. Então aquilo ali faria com que eles não entrassem em estado de decomposição. Então, porque estavam expostos, eles passaram a entrar no estado de decomposição. Isso aqui eu aprendo nessa manhã, é que tudo aquilo que a gente deixa exposto, uma hora acaba
secando. Posso dar uma apertada? Diga amém. Para de querer cobrir o que é dos outros, cobre o que é teu. Porque se você viver tentando cobrir o que é dos outros, o que é teu vai secar. Porque o que é teu está exposto. A gente está muito preocupado com o que é dos outros, mas o que é nosso está exposto. Você viu o marido de fulana na academia falando com ciclana? Sei não, hein? Às vezes era amiga. E o teu marido está onde? Acabou até o glória a Deus. A mulher de Beltrano estava conversando com o ciclano. Esquisito, mulher falando com o homem. De repente é primo, é amigo de infância, é amigo do marido, é cunhado. E você está com a tua língua grande querendo falar da vida dos outros. Vai cobrir o que é teu. Esquece de cobrir o que é dos outros. Ah, mas o filho de ciclana estava com mais companhias. Não sei, eu acho que deve ter se desviado aquele garoto, se não cuidar dele. E o seu, que está na igreja, mas está dentro do quarto fazendo coisa que só Deus sabe. E você não está vendo. Você não vai para o céu cuidando da minha vida. Você não vai para o céu cuidando da vida do teu irmão. Para com essa desculpa deslavada de que não está vindo para a igreja, de que está desanimado por causa dos outros, por causa das pessoas, por causa do que os outros fizeram, do que os outros disseram. A minha vida não é regida pelos outros. Eu não sou o caminho, você não é o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa desculpa que a gente tem de não vir para a igreja por causa dos outros, por causa do que a gente viu, do que foi exposto, isso é uma mentira. A gente precisa aplicar responsabilidade sobre nós. Não estou vindo porque não estou lendo, não estou estudando, não estou jejuando, não estou orando, estou fraco e por isso me desviei. Mas a minha vida, a vida do teu irmão, não é parâmetro para você sair da igreja. Você não vai para o céu cuidando da minha vida, nem cuidando da vida dos outros. Você vai para o céu cuidando da tua própria vida. É você quem tem que se cobrir, e não eu. E não eu. Pastor, mas eu às vezes, sabe que eu fico triste também? Aqui em Maceió também não tem, mas lá no Rio de Janeiro tem. Tem gente que consegue ir para a rede social para poder ficar contando lamúria, lágrima e sofrimento. Acabou até o glória a Deus de novo. Aí coloca lá no seu status, coloca no seu stories, se sentindo mal hoje. Muito triste e acabada. Hoje a minha alma está dilacerada. Meu cachorro morreu. Estou muito triste por causa do celular que quebrou. E enquanto isso, quem não gosta de você, está batendo palma para toda derrota e está vendo tudo que você está postando. E mandando para os outros ainda lá, bem feito. Quebrou o salto. O cabelo está caindo. O cílio não ficou bom. Olha como é que ela está. Para com isso. Ele, mas eu não tenho com quem falar. Não tem com quem falar? Vai para os pés de Jesus desabafa lá. Por que, pastor? Porque lá Jesus não me expõe. Lá Jesus me cobre e Ele me protege. Se eu fosse você, eu dava até um glória a Deus para esse irmão não achar que é com você que Deus está falando. Para de se expor. Ezequiel chega no vale, percebe que os ossos estão expostos sobre a terra e por isso estão secos. Aí Deus vai lá e olha para ele e fala: filho do homem, ele diz: fala, Jeová, poderão esses ossos reviver? Vem, banda, me ajudar. Poderão esses ossos reviver? Aí Ezequiel vai dizer assim: Senhor, é tu quem? Isso é resposta? Não. Porque Deus não perguntou se era ele que sabia. Deus perguntou: pode ou não pode? Sim ou não? Acontece ou não acontece? Só que, irmãos, um morto já é impossível de reviver, sim ou não, para nós? Ainda mais estando no estado de ossos sequíssimos, sim ou não? Então, na mente do profeta, o que ele pensa? Isso aqui é impossível. Senhor, para mim é impossível, mas é tu quem? Da boca dele não sai palavra de derrota sobre o vale que ele está inserido. Pegou isso aqui? Porque tem coisas que por mais que nós possamos olhar e perceber que é impossível, da nossa boca, o diabo não vai ouvir que é impossível de acontecer. No último dia, antes de minha mãe falecer, ela falou: muda a oração, Elinho. Ela me chamava de Elinho. Ela falou assim: muda a oração, filho. Eu falei: qual, mãe? Ela: para de orar para Deus me curar, porque eu estou sofrendo muito. E eu não nasci para sofrer. Não quero mais sofrer. Minha mãe foi uma mulher que parece que ela foi marcada por isso. Meu pai, ele sempre foi muito alcoólatra. Consegui ganhar ele no final da vida dele para Jesus. Aí quando ele morreu há 2 anos atrás, minha mãe ficou 1 ano no refrigério.
Aí veio essa doença e levou ela. Ela falou, eu não quero mais sofrer. E ela gostava muito de um hino da harpa. No céu não entra pecado. Ela gostava desse hino. E foi o hino que nós cantamos no velório dela. E aí ela falou, para de orar para eu viver. Ora agora para eu encontrar com o meu Salvador. Só que eu não dizia que era impossível. Eu dizia, Senhor, é tu quem sabes. Porque da minha boca, o meu inimigo jamais vai ver eu dando crédito a ele por nada que acontece na minha vida. É o Senhor quem sabe. Para de liberar palavras de derrota sobre o teu vale e comece a liberar palavra de vida sobre o lugar que você está. Para de liberar palavra de morte sobre o teu vale e comece a liberar palavra de vida sobre o ambiente que você está. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você tem enfrentado, não sei como chegou a tua família até aqui, como chegou a tua vida profissional, os teus negócios, como está a imagem que você tem e a ideia que os teus filhos têm ao seu respeito. Mas eu vim aqui hoje para poder dizer para alguém, hoje é uma noite de é uma manhã de restauração. Deus vai restaurar a tua imagem, pai. Deus vai restaurar a tua imagem, marido. Deus vai restaurar a tua imagem, mãe. Deus vai restaurar a tua imagem, mulher de Deus. Os teus filhos vão te ver como uma referência. Os teus filhos vão te ver como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão te ver diferente. Hélio, mas e o meu vale? Da minha boca ninguém vai ouvir que é impossível. Da minha boca vão te ver. Deus vai glorificar o nome dele na minha história. Será que tem alguém para crer nessa palavra? Deus perguntou para o profeta se ele acreditava. Ele disse, é tu quem sabes. Aí Deus falou, Ezequiel, então profetiza sobre estes ossos. Ezequiel não ficou preocupado se alguém disse que ele ia ficar maluco, se alguém disse que ele estava doido, se alguém disse que ele estava perdendo tempo. Ezequiel não estava preso à palavra que saiu da boca de um homem. Ezequiel estava preso à promessa que Deus fez na sua vida. Ei, pare de se incomodar com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas falam. Talvez quando verem você profetizando, vão dizer, está perdendo tempo, é em vão, não vai ter cura, não vai mudar, esse cara não muda, essa mulher não muda, esse filho não muda. Eles estão enganados. Não foram eles que ouviram o que você ouviu da boca de Deus. E se foi você que ouviu da boca de Deus, é você quem tem que acreditar. Eu não sei você, mas no vale eu não vou me comportar como osso. No vale eu vou me comportar como profeta. Eu vou profetizar. E se você também vai dar um pulo dessa cadeira para adorar ao Senhor, levanta a sua mão para adorar a Ele. Levanta a sua mão para glorificar a Ele. 1 minuto de glória, vai, Rec. 1 minuto de adoração, vai, Rec. Há uma nuvem de glória sobre essa igreja. Há uma nuvem de glória sobre essa casa. Recebe vida nessa manhã. Recebe ousadia nessa manhã. Recebe autoridade essa manhã. Não é você que vai respeitar esse problema. É esse problema que vai respeitar a autoridade que Deus te deu. Você vai continuar andando. Cadê os pentecostais? Já chegaram essa manhã? Cadê você que ora em línguas estranhas? Cadê você que ora para ser cheio? Cadê você que ora para ser cheio? Isso! Seja renovado nessa manhã. Seja cheio do Espírito essa manhã. Se quiser pular, pula. Se quiser correr, corre.
Se quiser profetizar, profetiza. Você só não vai voltar parado. Acabou as férias, acabou o descanso, acabou a paralisia. A mão de Deus te pega hoje para dizer: volta a andar, 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 volta a andar. Glória de Deus aqui. Ai, 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 oi, oi, iluminância de Amacandarácia. Revaracandere manassuri de ominicandará pra placataca cheia. Ramanagasuia dergimiandere manacandarabaracia. Ele me canta, ramanachandarabagácia. Tem força chegando, tem autoridade voltando. Tem histórias sendo reconstruídas. Deus está restaurando vidas aqui nessa manhã. Deus está restaurando pessoas aqui nessa manhã. Senhor Deus e Pai, aí estão, Deus, os teus filhos nessa manhã. Eu oro, Deus, pela vida, Pai, de cada um deles. Que a tua palavra, Pai, que não volta vazia, tenha a capacidade de preencher, de colocar de pé, de restaurar, de dar vida de novo. Senhor, eu oro a Deus para que pessoas que chegaram a Deus aqui hoje no chão saiam daqui nessa manhã como um grande exército, que ao som da voz profética, como houve dentro daquele vale, que aqueles mortos se levantaram e se transformaram em um grande exército. Que vidas aqui hoje se transformem em um grande exército. Se você crê nisso, diga amém. Dê um aplauso a Jesus.